7 horas mais 8 minutos, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes, agora para destacar o Palmeiras, meu caro Paulo do Vale, que ontem tivemos um momento inusitado, né? Um momento bem bizarro, né? Invasão da Academia de Futebol do Palmeiras, né? O CT do Verdão, porque simplesmente o portão estava aberto, os caras viram que estava aberto e entraram, né? Simples assim, ninguém forçou nada, ninguém empurrou nada, e aí tivemos ontem esta invasão, momento peculiar no meio desta, podemos já chamar de crise, né, PDV? Assim... Ou crisezinha? Não, eu brinco só, né, de crise no Palmeiras. Eu acho que não deveria mesmo, até porque você vê a situação, por exemplo, do rival do Palmeiras, do Corinthians, você vê a situação de um Santos na Série B, você vê a situação que o próprio Palmeiras já passou há cerca de 10 anos, né, quando terminou essa má fase de fato de crise do Palmeiras, sendo rebaixado 2 vezes, né, em uma década. Eu acho que crise é isso. Eu acho que o Palmeiras passa por um momento de instabilidade na temporada que eu vejo como normal, Soler. É um momento também de transição, de novos jogadores chegando, de talvez um início de um fim, né, para alguns jogadores dentro do elenco. É um momento do Abel Ferreira repensar algumas questões também, por que não, né? Eu não vejo como algo que deveria gerar esse tipo de repercussão, principalmente entre torcida organizada. Mesmo assim, mesmo. Acho que, claro, a gente tem que falar, é um momento ruim, mas é um momento completamente superável até pelo elenco que o Palmeiras tem à disposição e toda a estrutura que o Palmeiras tem, cara. Eu confesso que a gente pode até brincar, a crise, é um momento ruim por tudo que o palmeirense espera, mas eu acho que aquele torcedor que tem consciência, que obviamente tem espírito crítico, mas que sabe que é plenamente capaz do Palmeiras sair desse momento. Por exemplo, o Flamengo ano passado, como o próprio Abel destacou na coletiva, talvez em tom de cutucada ou não, o Flamengo não ganhou nenhum título e tem estrutura suficiente para mudar algumas questões, contratar um treinador de ponta do futebol brasileiro, e este ano dificilmente o Flamengo não vai ganhar mais um título, já que conquistou o Campeonato Carioca. Crise, para mim, vive o Vasco da Gama há alguns anos, né? Hoje, acho que no futebol brasileiro a gente tem uma dimensão do que é de fato uma crise. É um momento ruim na temporada, isso é inegável. Agora, falar em crise, por tudo que o palmeirense já viveu, cara, eu acho um exagero, viu, Soler? E aí, te joguei esta provocação, porque exatamente isso que você falou, aconteceu exatamente isso nesse mesmo período de tempo ano passado. Em 2023, o Palmeiras teve, entre o dia 2 de julho e 30 de julho, 7 jogos. Foram 3 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. Em 2022... também nessa metade do ano, né, a virada do semestre, o Palmeiras entre 21 de agosto e 18 de setembro disputou 7 jogos. Foram 4 empates e 1 derrota. Em 2021, entre 31 de julho e 28 de agosto, 7 jogos, com 2 empates, 3 derrotas e 2 vitórias. Nesse exato momento, nesse recorte de 7 jogos, o Palmeiras tem 3 vitórias e 4 derrotas. É óbvio que essas derrotas chamam a atenção porque o Palmeiras simplesmente não marcou nenhum gol. Contra a Vitória e Flamengo, o Palmeiras nem chutou no gol. Contra o Fluminense também, né? O Palmeiras foi extremamente inoperante nesses 3 últimos jogos. Então isso, evidentemente, chama muito a atenção. Mas são oscilações que já aconteceram no passado e oscilações que o Palmeiras conseguiu se recuperar e conquistar títulos importantes. Em 2021 foi campeão da Libertadores, em 22 e 23 campeão brasileiro. Então, não é um momento ali de crise, tem que mandar embora, tem que não sei o quê. É um momento exatamente de uma oscilação, só que essa oscilação precisa mudar de uma forma imediata para o Palmeiras continuar sonhando com títulos, né, PDV? Porque eu não acho que esse ano um Flamengo da vida vai tremer na base e pipocar igual o Botafogo pipocou ano passado quando assumiu a ponta. Vai ser muito difícil tirar o Flamengo do primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Só que agora o Palmeiras tem uma Copa do Brasil pela frente
E o jogo de domingo contra o Internacional deve ter uma escalação bem diferente. Por sinal, já tem até uma possibilidade de um ataque do Palmeiras com Lázaro jogando de centroavante para ser testado nessa função, já que Rony e Flaco Lopes não estão entregando absolutamente nada nesse período de julho. De julho não, né? Porque o Flaco ainda fez gol contra a equipe do Cruzeiro, mas pegando o recorte dos 4 últimos jogos, o Flaco tem ali um viés de queda. O Rony não acerta um chute há muito tempo, né? Isso são os números que aparecem do próprio jogador. E o Flaco tá suspenso para domingo, jogo contra o Inter. O Rony não tá bem, então a tendência é que o Lázaro seja testado, até com uma possibilidade do Palmeiras ter à disposição Maurício, Dudu e Lázaro, formando ali uma espécie de trio de ataque. Então o Abel vai continuar mudando, vai continuar colocando no Brasileiro um time alternativo que é perigoso, porque o Flamengo pode disparar ainda mais na ponta. E na Copa do Brasil tem que praticamente operar um milagre nesse momento, né? O Palmeiras não vence o Flamengo por 2 gols de diferença desde 2017 no Allianz Parque. Por sinal, essa foi a última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo no Allianz Parque, né? São 10 jogos, 2 vitórias para cada lado, 6 empates, e as 2 vitórias do Palmeiras tiveram placares com 2 gols de diferença, né? Em 2015 foi um 4-2 para o Palmeiras e em 2017 um 2-0. A questão é, PDV, o Palmeiras marcar 2 gols não é improvável, mas o Palmeiras não toma nenhum do Flamengo? Eu até falava a respeito disso ontem. Eu vejo esse cenário praticamente irreversível por ser o Flamengo, tá? O Palmeiras já mostrou em várias ocasiões que é bem capaz de virar situações adversas. Foi assim no Paulistão contra o São Paulo, contra o Água Santa, foi assim em jogos contra o Del Valle, enfim, nossa, eu consigo listar aqui muitas partidas. Contra o Flamengo, eu acho que é praticamente impossível por conta disso. É difícil você fazer 2 gols do time do Tite, e imaginar que você não vai tomar nenhum nessa brincadeira aí. Mas aí, Soler, o Palmeiras só vai repetir na Copa do Brasil os cenários dos últimos anos, que é cair precocemente por tudo que o Palmeiras representa. Mas segue com muita força no Campeonato Brasileiro e segue com muita força também na Copa Libertadores, contra um adversário dificílimo que é o Botafogo, claro, mas assim, plenamente capaz de avançar. Então, a queda na Copa do Brasil, ela não é novidade no cenário palmeirense nos últimos anos. Por isso que eu não vejo esse cenário de crise, de precisa mudar radicalmente. É uma fase instável, coincide de ser novamente nessa época do ano. O ano passado, cara, não fosse o vacilo enorme do Botafogo, claro que o Palmeiras tem muito mérito, mas é que o Botafogo estava muito à frente. Sim. O título foi muito mais definido pelo fato do Botafogo ter parado de vencer os jogos do que do Palmeiras estar na cola do Botafogo num dado momento. Talvez 2023 fosse um ano de, meu Deus, de muita crise no Palmeiras e que ele acabou campeão brasileiro. Então, assim, o ano só vai acabar pro Palmeiras quando ele cair na Libertadores também, na Copa do Brasil eu acho muito difícil, e quando acabar o Campeonato Brasileiro. Quando tudo isso tiver terminado, aí a gente vai ter um diagnóstico da temporada do Palmeiras. E depois de tudo isso, ainda terá uma eleição no Palmeiras que isso pode acontecer, não é que vai acontecer, mas pode acontecer de, no dia que a Leila for reeleita, ela colocar ali o anúncio. O Abel vai renovar até 27, porque essa é a intenção dela, esse é o plano da Leila, né? Então, terá uma sequência de trabalho, pelo menos até 2025 é garantido. Até 2025 segue com esse trabalho, segue com essa comissão técnica, porque não há nenhum interesse interno em ter este tipo de mudança, né? Mas o que precisa nesse momento é exatamente, né, PDV, melhorar o trabalho, porque o Abel também vem errando bastante, o elenco tá muito apático, um elenco que não tá oferecendo riscos aos adversários, perdeu realmente de forma covarde para a equipe do Flamengo lá no Maracanã, mas é um time que sempre mostrou o seu poder, né? A grande questão da Copa do Brasil é que o Palmeiras pegou um Flamengo.
E era óbvio que alguém ia cair nesse confronto, mas na hierarquia das competições, o Palmeiras sempre teve Libertadores 1, Brasileiro 2, Copa do Brasil 3. Então sempre foi, né? A Copa do Brasil a terceira via pro Palmeiras, né? Não era o principal campeonato. Mas quando você pega o Flamengo, o jogo fica gigantesco. Igual uma Supercopa da vida, né? Vale alguma coisa? Não muito. Mas, pô, primeira vez o Palmeiras chegou, pegou o Flamengo. A segunda pegou o Flamengo, a terceira o São Paulo. Então o jogo ficou grande. O torneio não era um dos principais. Mas pelo tamanho do jogo, ficou uma partida fundamental. E mesmo se o Palmeiras cair na Copa do Brasil, que mostraria um resultado negativo na projeção do balanço financeiro, né? Já que o Palmeiras tinha ali uma projeção de chegar pelo menos até as quartas de final na Copa do Brasil pelo balanço financeiro, nem na parte das finanças o Palmeiras seria afetado, porque bateu o recorde em arrecadação de venda de jogadores, né? Então o Palmeiras na parte financeira não sairia prejudicado. A questão é, na parte esportiva, se você tem uma queda tomando um sapeco no Allianz Parque, aí vai ter que ter um chacoalhão gigantesco. Já precisa ter o chacoalhão gigantesco para tentar operar esse quase milagre na quarta-feira. Mas se cai tomando um passeio do Flamengo, não apresentando um bom futebol, aí a pressão vai aumentar. Mas concordo 100% com você, PDV. Nesse momento, uma mudança na gestão, né? Quando eu falo gestão na comissão técnica, não é nem um pouco necessário. Só tem que melhorar o trabalho. E isso é obrigação não só da comissão, como dos jogadores, né? Ah, sim, com certeza. É óbvio que o fracasso e o sucesso, ele tem relação com quem está à frente, né? E o Abel, ele pode ser criticado dentro daquilo que ele apresenta e a gente vai fazendo recortes, né? Tudo que o Abel fez até hoje e o atual momento. O atual momento, quem analisa futebol pode sim apontar algumas questões que o Abel poderia fazer diferente. Como no ano passado, né? O quanto que a gente chamou a atenção, por exemplo, do fato do Abel Ferreira deixar o Endrick no banco de reservas, né, Solé? Era uma questão também, e o Abel ele só foi, talvez, ter um despertar na temporada depois da eliminação para o Boca Juniors na Libertadores. E deu tempo ainda de ser campeão brasileiro. Esse ano ele tem um elenco ainda mais qualificado. É até interessante a gente ver o perfil do Abel Ferreira. O Abel é um treinador de lidar com grandes elencos? Não, o Abel é um treinador de fazer milagre com elencos não tão bons assim. Claro que o elenco do Palmeiras sempre é bom nos últimos anos, mas em comparação talvez ao próprio Flamengo, que é o principal adversário do Palmeiras nos últimos anos. Então, assim, a gente tem que analisar cada situação de forma isolada e assim a gente vai fazendo a avaliação a respeito de quem está comandando o Palmeiras, de quem está à frente do time, que é no caso o Abel Ferreira. É isso. Então domingo tem Palmeiras e Internacional e Palmeiras no Allianz Parque. No Allianz Parque não, desculpa, no Beira-Rio. Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, duelo que acontece às 5 horas da tarde, aí sim, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, no Allianz Parque. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras com reforço, hein, PDV, para quarta-feira, o palco. Palmeiras nunca perdeu com um palco instalado no Allianz Parque. Então, reforço de peso aí, para quem tem superstição, o tal do palco estará lá. E normalmente quando tem palco, normalmente quando tem palco, tem goleada também. Então vai saber, pensou? Né? Já pensou? Teve palco contra o São Paulo, foi 4-0. Palco contra o... Como é que é o... Palco contra o... Água Santa? Contra o Água Santa teve, foi 4-0 também. Contra o Fortaleza, quando o Palmeiras vence o título brasileiro de 22, teve palco também. Então, é um aliado ali. Vai saber, né, se os jogadores não dão uma empolgada. Olha o nosso centroavante ali paradão, todo verde lá atrás do gol. Então vai saber se não traz boas energias. Pra gente